Lampião, o rei do cangaço, vivia irado com o coronel Petronílio Reis, conhecido como Coronel Petro, aquele que o ajudara anos antes, quando o bando se mudou para a Bahia fugindo das forças pernambucanas. À época, isso foi em 1928, Lampião refugiara-se na fazenda Gangorra e depois na fazenda Três Barras do Coronel Petro, onde durante alguns meses descansou em paz e segurança. Falou-se até que Petro teria proposto a Lampião a compra de umas fazendas em sociedade na região da Várzea da Ema. Correram também boatos de que tinha sido Petro quem indicara ao sargento Manuel Neto o paradeiro do bando. Dizia-se que Petro queria se apoderar das terras que teria comprado em sociedade com o cangaceiro. Num combate com uma volante baiana, tinha morrido um sargento chamado Afonso e no bolso dele os cangaceiros encontraram um bilhete assinado por Petro, dando indicações sobre os locais frequentados pelo bando e instigando a polícia a eliminar Lampião. A partir de então, recrudesceu o ódio de Lampião ao poderoso manda-chuva de Curral dos Bois. Como não podia pegar Petro, que vivia na cidade muito bem protegido e por algum tempo se mudou para Pernambuco sob a proteção da volante de Manuel Neto, Lampião decidiu arruiná-lo economicamente, intensificando os ataques às suas fazendas e aos povoados controlados por ele. Pelo menos 14 fazendas de Petro foram incendiadas. Muitos animais foram abatidos a tiros ou sangrados a punhal, afora os que Lampião ofereceu ao povo dizendo: "Quem quiser pode aproveitar, que é tudo meu." Várzea da Ema, pequeno povoado na fímbria do raso da Catarina, era o alvo principal da fúria de Lampião, em face dos vínculos dos moradores com o coronel Petro, proprietário de muitas terras na região. Temendo um ataque dos cangaceiros, o cabo Raimundo Batista tinha combinado com o comerciante César Alves a escavação de umas trincheiras na via de acesso ao povoado. O cabo só contava com 6 soldados. O comerciante prometera arranjar voluntários para ajudar. Faltava apenas decidir onde seriam cavadas as trincheiras. Os moradores de Várzea da Ema conheceram o fim do mundo no dia 8 de maio de 1931. Naquela manhã, os cangaceiros haviam prendido um empregado de Petro chamado João Devagar, vaqueiro da fazenda Santa Maria. Tomaram sua pistola e o levaram amarrado no rabo de um cavalo até a fazenda Ipueira Cavada, onde o castraram e depois o mataram. Chegaram à Várzea da Ema pela travessia do Riacho Grande. O cabo Raimundo Batista, chefe do destacamento local, natural de Formosa do Rio Preto, era um homem metódico. Costumava fazer as mesmas coisas todos os dias, sempre às mesmas horas. Naquele dia fatídico, o cabo deixou 2 soldados no quartel e saiu com os outros 4 para uma das costumeiras rondas. Eram 4 rondas por dia, 2 pela manhã e 2 pela tarde. Por volta das 10 horas, escutou-se um tropel de cavalos e em seguida tiros. Um morador gritou: "É Lampião!" E os outros que escutaram repetiram como um eco: "É Lampião!" Só se via gente correndo para os matos, uns na direção do cemitério, outros pelo lado da igreja. Muitos corriam só por ver os outros correndo, sem saber o que estava acontecendo. Ao perceber que o povoado estava sendo atacado pelos cangaceiros, o cabo Raimundo gritou para os seus comandados: "Vamos para o quartel! Vamos para o quartel!" "Não dá tempo, cabo!" disse um deles, correndo para a casa de Tomazinho, no que foi seguido pelos outros, inclusive o cabo. César Alves estava em seu armazém desembalando umas mercadorias quando viu o alvoroço e os gritos. Largou tudo como estava e correu para casa, no outro lado da rua, a fim de proteger a família. César era o homem mais importante do povoado. Em 1928, o seu amigo e compadre Petro estivera certa noite em sua casa com os homens vestidos de cangaceiro. Petro começou dizendo que era uma força da polícia de Pernambuco, mas depois explicou que falara assim para o compadre não se assustar e revelou que aquele era o bando do capitão Virgulino Ferreira Lampião, recomendando: "Compadre César, trate o capitão Virgulino como se fosse eu. Ele vem em missão de paz."
Naquela noite de agosto de 1928, a mulher de César, Dona Canário, prepararam um jantar para os estranhos visitantes que, sem tirar os chapéus e sem se desgrudar dos rifles, se empanturraram de carne de galinha, arroz e farofa. Como sobremesa, foi servido doce de goiaba da marca Pesqueira. Lampião elogiou a comida e agradeceu à dona da casa e às mulheres que tinham ajudado a preparar o jantar. Descontraído e afável, disse que esperava contar com César como mais um de seus amigos. Quem respondeu foi Petro. Com certeza, capitão. Se eu não pudesse contar com César, eu não traria o senhor na casa dele. Porém, isso tinha sido quase 3 anos atrás e muita coisa havia acontecido desde então. Lampião agora era inimigo de Petro e, por extensão, era também inimigo dos amigos de Petro. Para completar, um sobrinho da mulher de César, chamado Enoque Canário, entrara na volante do tenente Arsênio e já era cabo comissionado. Com toda certeza, Lampião sabia disso. Enfim, César percebia que estava em apuros e havia mais. Se de um lado Lampião o tinha na condição de inimigo, por outro lado era tido pela polícia como coiteiro. Dias atrás, César foi cumprimentar o tenente Douradinho e este cuspiu-lhe na mão, dizendo que não apertava a mão de um traidor. Essas coisas passaram em sua cabeça naquele momento de aflição, enquanto corria do armazém para sua casa. Quando chegou em casa, já encontrou Donana na porta com o rifle. Pela fresta de uma janela, César correu o olho pela rua. Eram muitos cangaceiros. Uns estavam vindo justamente na direção de sua casa e outros estavam atirando na casa de Tomazinho. Escutou uma voz que certamente era de Lampião. César, filho de uma égua, corno sem vergonha, hoje você se acerta comigo. Seguiu-se um tiroteio cerrado contra a casa. Num instante já havia furos na porta e nas janelas, parecia que queriam pôr as paredes abaixo. Pela frincha da janela, César disparava o rifle, com Donana de junto, passando-lhe os cartuchos. Porém, não conseguia acertar os tiros, pois os cangaceiros não paravam, corriam, pulavam, sempre avançando. Ao ver que ia morrer, César mandou Donana esconder o rifle debaixo de um baú e fugiu pela porta dos fundos. O cabo Raimundo e 4 soldados tinham se escondido na casa de Tomazinho, que tinha fugido com a família. Os cangaceiros, mais de 40, viram tudo de longe. Enquanto uns atiravam na casa de César, outros se concentravam na casa de Tomazinho, atacando-a pela frente e pelos fundos. Sabendo que se fossem capturados seriam mortos, o cabo disse aos soldados: "Quem quiser pode fugir." 2 soldados fugiram logo. Após pequena resistência, o cabo percebeu que estavam tocando fogo na casa. Ou fugiam ou seriam assados vivos. Então chamou os outros 2 comandados e combinou: "Você se prepare, vou contar até 3. Quando eu disser 3, vamos embora. 1, 2, 3. No desespero, os 3 passaram a um só tempo pela porta dos fundos. O soldado Jacinto não correu 10 metros, foi abatido com um tiro no pescoço. O cabo Raimundo sentiu uma estremeção, pensou que tinha morrido. Embreou-se na caatinga, só depois vindo a perceber que tinha escapado por milagre. O estremeção que sentira tinha sido uma bala que acertara a coronha do seu fuzil. Por pouco não era um homem morto. A mesma sorte não teve o soldado Zé Luiz, que ao ver o companheiro ser abatido, se acovardou, correu de volta para a casa de Tomazinho e escondeu-se debaixo de uma cama, esperando não ser encontrado. Transido de medo, viu uns pés calçados de alpercatas de couro, sujas de poeira, vindo em sua direção. O cangaceiro parou, abaixou-se, olhou debaixo da cama. O pobre soldado encolheu-se todo, morreu um pouco, só de ver aquela cara feia, emoldurada pelo chapelão de aba virada que não conseguia encobrir os cabelos compridos. O cangaceiro arreganhou os dentes num sorriso de felicidade e vitória. "Sai daí, macaco, fila da puta!" disse, encostando o punhal na garganta do soldado. O soldado arrastou-se de debaixo da cama, tremendo. Ia levantando-se quando recebeu uma coronhada, caindo de volta ao chão. O cangaceiro arrastou-o para fora do quarto, anunciando para os companheiros: "Tá aqui, um macaco filho de uma égua."
Levaram-no a Lampião para saber o que deveria ser feito. O capitão sentenciou: "Sangre esse corno!" A cangaceirada gritou feliz: "Sangra!" O cangaceiro enfiou o punhal no pescoço do soldado, que soltou o berro e ficou se batendo no chão. O bandido estava limpando o punhal, retirando o excesso de sangue para não sujar a bainha, quando viu uma mulher correndo em sua direção, gritando desesperada. Era Filismina, a Miné, a mulher do soldado, que vinha em socorro do seu homem. Um cabra agarrou-a pela cintura. "Me larga, cão dos infernos!" gritou ela, esperneando-se e chutando as pernas do cangaceiro que a segurava. "Me larga! Vocês mataram meu marido, seus desgraçados!" Arrastaram-na até o barracão da feira, onde Calais e outros cangaceiros acompanhavam a cena. Anunciaram a novidade. "Calais, essa aqui é a mulher do macaco! Ferra essa peste!" Outro cangaceiro insultou-a. "Puta descarada, você só pode mesmo é ser mulher de macaco. E aí, Calais, vai fazer o que com ela?" Calais disse: "Deixa comigo, esquenta aí esse ferro." E entregou o ferro a Arvoredo. A mulher tentou fugir, mas foi agarrada brutalmente e jogada ao chão. O ferro foi aquecido nas labaredas da casa de Tomazinho, cujo oitão já ameaçava desabar. Seguraram a mulher pelos cabelos enquanto ela sacudia as pernas em desespero. Um cangaceiro pisou na barriga dela, imobilizando-a. Calais aplicou o ferro com perícia e firmeza, deixando a marca fumacenta de um X no lado esquerdo do rosto da pobre moça. Espalhou-se no ar o cheiro de carne assada. Os que tinham fugido para os matos escutaram os gritos de dor daquela mulher. Um garoto, por inocência, foi olhar de perto. Calais aproveitou o ferro ainda quente e sapecou na face do menino, dizendo: "Toma aí, pestinha, para deixar de ser curioso." Dona Ana Canário estava com duas sobrinhas. Assim que o marido escapuliu pelos fundos da casa, ela escondeu o fuzil, as joias e o dinheiro. E foi então que arrombaram a porta. Lampião entrou junto com o Curisco, seguidos por 4 cabras. Lampião perguntou a Dona Ana: "Cadê César? Fugiu?" A mulher, assustada, as mãos fechadas segurando o queixo, balançou a cabeça em sinal afirmativo. Um dos cangaceiros aproximou-se das moças, mas Lampião puxou pelo braço, repreendendo: "O que foi que eu disse para vocês? Não se bolem moça nem menino." A um sinal de Lampião, os cangaceiros pegaram seus punhais e começaram a perguntar à dona da casa pelo ouro e pelo dinheiro. Dona Ana disse que tinha escondido tudo no quarto. Foi mostrar onde. Os cangaceiros apanharam os objetos e o dinheiro e perguntaram onde estava o resto. "Tudo que a gente tem de ouro e dinheiro está aí", assegurou Dona Ana. "Deixa de ser mentirosa, filha de uma peste", disse um cangaceiro, beliscando-lhe o braço com a ponta do punhal. Lampião e Curisco saíram, levando as joias e o dinheiro. As sobrinhas de Dona Ana aproveitaram o descuido dos cangaceiros e correram pelos fundos da casa, ganhando os matos. 2 cangaceiros continuaram com Dona Ana, considerando que ela tinha mais coisas escondidas. Um segurava Dona Ana pelos cabelos, enquanto o outro cutucava o seu braço com o punhal. Logo começou a sair sangue, pois o cangaceiro passou de simples ameaça à agressão real, furando-a com a ponta do punhal, exigindo que ela dissesse onde estava o resto do dinheiro. "A senhora é valente, hein?" zombou o agressor. "Eu já disse, tudo que eu tinha eu já entreguei", voltou a assegurar Dona Ana. Essa peste não deve ter mais nada não. Se tivesse, ela falava", disse o outro cabra. Os cangaceiros saquearam as casas. Onde encontraram comida, trouxeram as panelas para a calçada e ali comeram e beberam. O armazém de César foi arrasado. O que não lhes interessava foi jogado no meio da rua. Só ficou intacta a igreja. 3 soldados tinham sido mortos. Além dos 2 que faziam a ronda com o cabo, também foi morto um dos que montavam guarda no quartel. Pouco depois do meio-dia, os cangaceiros saíram tranquilamente pelo lado da igreja a caminho de Formosa. Adiante, encontraram um homem. Lampião, que ia na frente, perguntou: "Quem é você?" "Meu nome é João Alves", respondeu o homem. "Você é parente de César?" "Sou irmão de pai e mãe." Lampião esporeou o cavalo e seguiu em frente, dando a ordem por cima do ombro: "Mata esse cabra." Os bandidos mataram-no a punhaladas para economizar munição.